Essa semana nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre ninfoplastia. Na verdade, uma visão mais geral sobre a estética da região íntima, né? Nós vamos falar especificamente da região íntima feminina porque é aquilo que eu faço com mais frequência, né? E já faço há muito tempo. Recentemente a gente recebemos um post no Instagram que ligava a cirurgia da parte íntima feminina com a liberação ou a liberdade dessas pacientes para mandar nudes para os outros. E, sinceramente, achei um pouco grosseiro essa pegada, porque eu faço essa cirurgia há 24 anos e, na imensa maioria das vezes, com mulheres mais maduras e que já mães de família, mulheres casadas, e nunca ouvi esse tipo de relação com a necessidade ou a vontade de qualquer uma delas de mandar nudes. O que eu percebo nessas pacientes é um sofrimento, às vezes até profundo e muito íntimo, e que interfere nos momentos mais íntimos dessas mulheres. Então acredito que ligar isso ao costume de mandar nudes é, no mínimo, superficializar muito a conversa e relativizar demais um assunto que, para essas pacientes, levam elas a um sofrimento grande, na maioria das vezes, inclusive, sem dar a elas a liberdade necessária num relacionamento com seus parceiros de vida. E o que a gente percebe no pós-operatório é uma libertação dessas pacientes bastante grande. Elas ficam extremamente satisfeitas. Numa cirurgia relativamente simples, de mais ou menos meia hora, e que hoje em dia eu faço quase sempre associada a uma lipoenxertia, um enxerto de gordura dos grandes lábios. Porque, como eu disse, a gente trata muito pacientes com mais de 40, 45 anos, eu tenho pacientes de 70 anos operados, e geralmente elas têm associado a hipertrofia dos pequenos lábios, quer dizer, junto do aumento dos pequenos lábios, existe uma atrofia dos grandes lábios. Como os grandes lábios ficam mais murchinhos, a hipertrofia dos pequenos aparece ainda mais. Então, eu sempre associo hoje em dia a retirada, a diminuição dos pequenos lábios a uma enxertia de gordura dos grandes lábios, porque com isso eu consigo fechar esses pequenos lábios. Então, o aumento dos grandes lábios vai criar novamente um fechamento dos pequenos. E isso dá à região genital feminina um aspecto muito mais harmônico, muito mais rejuvenescido. E vocês podem ter uma noção aqui da quantidade de pele retirada de um pequeno lábio, dos dois lados, né? Claro. Esse pouquinho de pele aqui quando na posição original, vocês podem ter uma noção do tamanho que isso alcança, né? Porque, é claro, depois de retirado, essa pele retrai muito, mas isso alcança tamanhos, volumes bastante grandes, que incomodam essa paciente, inclusive quando ela está vestida. Ou seja, calças mais justas podem machucar. Inclusive, durante o ato sexual, essa pelezinha pode entrar no canal vaginal e isso causa traumas frequentes. Algumas pacientes relatam até a candidíase de repetição por causa desses traumas. E aqui o enxerto de gordura. Então essa gordura geralmente é retirada da região abdominal, né, na região periumbilical. Por mais magrinha que a paciente seja, geralmente tem gordura suficiente para retirar, porque nós vamos colocar aqui, hoje no caso, por exemplo, eu coloquei cerca de 20 ml de gordura de cada lado, em cada grande lábio. Isso é feito com uma cânula, uma microcânula, né? Ela tem um furinho só, para a gente poder orientar exatamente onde eu quero colocar essa gordura. E a cirurgia finalizada aí com mais ou menos meia hora de duração.
No caso de hoje, especificamente, foi associado com uma prótese de silicone. Os pacientes geralmente aproveitam uma cirurgia que já iriam fazer para correção dessa região. Mas tem muitas pacientes que já operei que vêm só para essa cirurgia. Um outro grande risco da relativização desse assunto é que as pessoas tentam banalizar a cirurgia, realizando essas cirurgias, às vezes, dentro de consultórios, com anestesia local, sem a supervisão de um anestesiologista, sem o conforto de uma sedação, pelo menos. E, com certeza, essa cirurgia não vai ser feita com a delicadeza que é necessária, porque dá para imaginar a sensibilidade dessa região. Então, eu sempre faço isso com essa paciente, no mínimo, numa sedação profunda, para que ela não perceba nada. Então, eu dou conforto a ela, e tenho conforto para operar, para poder fazer isso com a maior delicadeza possível. Tanto é que eu já recebi alguns casos de cirurgias realizadas de maneira mais grosseira, em que houve quase que a amputação desses pequenos lábios, e uma sutura bastante grosseira, eu tive que refazer completamente. Então, procure sempre um especialista, e por mais estranho que pareça, o especialista para essa cirurgia é o cirurgião plástico. Por isso se chama ninfoplastia. E isso deve ser feito sempre em ambiente cirúrgico, jamais dentro de um consultório, para que você tenha conforto e a sua cirurgia possa ter a atenção que ela merece.